Oi pessoal, voltando aqui com a continuação da nossa aula, é, o, como eu disse, a gente estava falando, nós estávamos falando sobre o administrador utilizar o instrumento que é a contabilidade para pegar essas informações importantes da administração da empresa, mas o contador também nesse período ele está tendo dificuldades enormes, tremendas, mas dificuldades assim, que está sendo uma prova para os contadores, porque além de tudo, os primeiros 6 meses são os meses mais complicados para o contador. Imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, o SPED, os SPED contábil, SPED, contribuição, várias declarações, é um período muito conturbado. E essas obrigações não pararam, elas estão aí para serem cumpridas. Mas por que está sendo complicado, que eu digo? Porque o governo está soltando, está emitindo muitas medidas provisórias, né, muitos decretos, muitas portarias. E o que é uma medida provisória? Vocês sabem o que é uma medida provisória? Aqui não é um curso de direito, mas vocês estudam direito. Vocês precisam saber. A medida provisória é um instrumento que tem força de lei, ela é adotada pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. No caso de relevante e urgente, igual o caso da pandemia. A medida provisória, ela produz efeitos imediatos. Então, ou seja, o Bolsonaro emitiu uma medida provisória, ela já passa a valer. Aquela regra que ele impôs lá já passa a valer. Só que ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ou seja, é diferente de uma lei que ele entra com um projeto de lei e é votado nas casas, e depois que é votado, é aprovado, que passa a valer a lei. Entra em vigor a lei. Após isso, a medida provisória não é assim. A medida provisória ela é um caráter urgente e relevante. Até que no Brasil ela é utilizada de forma assim, indevida. Usam para coisas que não são necessárias. Mas aí é aquele problema que a gente não vai entrar, esse problema do Brasil de legislação. Mas, por exemplo, agora o Bolsonaro ele solta uma medida provisória, ela já entra em vigor, ela já passa a valer. E aí, essa medida provisória automaticamente ela vai para o Congresso. O que é o Congresso, gente? O Congresso é a Câmara dos Deputados e o Senado. Os dois formam um Congresso. E essa medida provisória vai ser votada lá por eles. Se vai ser aprovada ou não. Sendo aprovada, transforma numa lei. Não sendo aprovada, ela não passa a não ter mais efeitos, né? Então, quando o governo emite uma medida provisória, ela vai para o Congresso, é aprovada na Câmara e pelo Senado e é transformada definitivamente em lei. Então, ok, tem prazo, Marco? Tem que ter prazo, né, gente? Como é que funcionaria? Só uma medida provisória não tem prazo? Ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, o Bolsonaro solta uma medida provisória hoje, ela vale 60 dias. Daqui a 60 dias não for votada, ele pode, eu vou prorrogar essa medida. Prorroga a medida novamente. Mais 60 dias. E desses períodos que ela tem, né, de 120 dias, a partir de 45 dias, ele soltou a medida provisória hoje, passou 45 dias, o Congresso não votou, eles trancam a pauta do Congresso e falam o seguinte: ó, Congresso, está no regimento interno. Se vocês não votarem a medida provisória, vocês não podem votar mais nada. Só algumas coisas de relevância lá que não, né? Então tranca a pauta do Congresso para eles votarem. É uma forma de obrigar, de obrigar o próprio Congresso a votar e se manifestar acerca daquela questão. Então é isso. Então, assim, nesse período, essa é a medida provisória. Então, o que o governo está fazendo? O governo Bolsonaro está emitindo algumas medidas provisórias para combater a pandemia, né, facilitar, liberar crédito, autorizando a suspender o contrato de trabalho, né, alguns exemplos, matéria trabalhista, matéria financeira, matéria não sei o que. Nesse período, o governo já editou 28 medidas provisórias. No caso é editar, né, gente? Não é emitir uma medida. Ele editou 28 medidas provisórias. Nesse período, acho que de final de fevereiro até agora já foram 28, talvez até mais. Né? Não sabe se foi emitida alguma agora recente. E o que ocorre? As medidas provisórias, no texto delas, incluem ações de saúde pública, liberação de auxílio emergencial, igual a gente falou aqui, né? Por exemplo, o auxílio emergencial aos informais, esses R$600 que está dando para o pessoal, né? A informais e a população de baixa renda, isso é uma medida provisória.
aquele programa de manutenção de emprego, né? O governo vai pagar um emprego, você suspende, o governo vai dar um seguro-desemprego emergencial. Isso tudo é medida provisória, né? Que prevê a redução dos salários e da jornada durante a crise do Covid. Então, pessoal, essas são as medidas provisórias. Isso é medida provisória. Então, assim, atualmente, o governo já editou mais ou menos 28 medidas provisórias. E isso, o contador, influenciou bastante a vida do contador. Ou seja, são 28 novas leis que vão ser votadas depois, né, mas já entraram em vigor, que o contador tem que se adaptar. Automaticamente, o administrador também. Ele tem que saber o que está nessas medidas provisórias, porque repercute na empresa. Além das medidas provisórias do governo federal, ainda existem os decretos estaduais e municipais, que aí já regula a questão de matéria estadual, por exemplo, o próprio ICMS, questões que dizem respeito somente ao Estado, ou o decreto municipal. O decreto municipal, por exemplo, o próprio fechamento do comércio nas cidades. E são coisas que o administrador tem que saber. Então acaba que o administrador tem que saber um pouco de tudo. Ele não pode saber só táticas comerciais, ele tem que saber táticas comerciais, gestão, ele tem que saber questões jurídicas, as questões contábeis, questões financeiras. Então acaba que o administrador ele tem que ter um conhecimento muito grande. E além das medidas provisórias, né, que eu expliquei, existe também o decreto. Existe o decreto estadual, o decreto federal, que diz respeito às matérias federais, o decreto estadual, que já é menos matérias, que respeita às matérias estaduais, e o decreto municipal. Diferentemente dos outros dispositivos, o decreto ele não cria uma lei, nem um novo direito. Ele simplesmente regulamenta, por exemplo, uma lei que já existe. Né? Ele dá uma explicação mais ampla, né, sobre uma determinada operação que era vaga. Bom, então, ok, nós já falamos da importância, eu quis falar sobre a importância do administrador estar de mão dada com a contabilidade. Então, já expliquei alguns motivos aqui, não foram todos. Creio que se vocês pesquisarem, vocês vão achar mais motivos, e esses motivos vão influenciar vocês, vai enriquecer vocês profissionalmente. É aquele ditado, né, que eu falei da última vez, em mar bravo que faz bom marinheiro. A pessoa que conseguir sair desse mar bravo com uma empresa saudável, ele vai ter uma experiência muito grande e vai aprender muito também. É hora de aprender, gente. Ok, então eu vou passar um trabalho para vocês, vou mandar via WebGIS, vai ser só uma ou duas perguntas. Podem responder, eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês, eu não quero que vocês copiem nada na internet, eu quero que vocês leiam, pesquisem, pode ler o material que eu passei, pode ler algum material na internet, mas eu quero saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão entendendo. A primeira pergunta que eu vou mandar, vai estar lá no WebGIS, vai ser o seguinte, em que a contabilidade pode ajudar o administrador na gestão da empresa em tempos de coronavírus? Nós falamos muito sobre isso, mas eu quero ver a opinião de vocês. Eu vou bolar mais alguma outra pergunta, mas inicialmente é só essa. Vou bolar agora, vou finalizar a aula e vou bolar e vou encaminhar. Se eu não encaminhar é porque eu acho que essa já vai dar um pouquinho de trabalho. Então eu vou pedir vocês para me responderem por e-mail, me encaminhar no meu e-mail. Vai estar lá no trabalho o meu e-mail. E eu peço também, gente, para colocar o nome de vocês. Apesar do e-mail sempre ter uma parte do nome, eu peço assim que vocês responderem, coloque o nome inteiro e a sala. Ok? Porque eu recebi alguns trabalhos sem nomes. Então eu queria frisar isso. E queria frisar também o seguinte. Além desse trabalho, eu queria relembrá-los da APS, para quem não fez, e também do exercício que eu passei avaliativo. Para vocês me encaminharem e, por favor, coloquem nome. Pessoal, eu estou aqui à disposição para vocês. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Tá bom? Fiquem firmes nesse período, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E queria relembrá-los que nenhum aluno vai ser prejudicado. As aulas serão repostas. Nós teremos as aulas, podem ficar tranquilos. Teremos dificuldade esse ano. Mas vai ser um ano histórico, um ano difícil, mas que nós vamos passar e vamos pegar muita experiência com ele. Pessoal, muito obrigado e um abraço a todos.